bem-vindos ao Chá de Trovão, com mais um anime das primeiras impressões de abril de 2025. Eu sou o Thunder, tô com o Rafa aqui pra gente falar de mais uma bomba, ou mais uma consequência de anime de temporada, que é o Healer Brilhante que tem a nova vida nas sombras. Ó, foi boa essa tradução livre. Ficou. Foi bom. Aqui a gente tem... Na verdade, a gente não tem ninguém aqui no começo, né? A gente tem um simulador de waifus, onde as waifus vão ficar conversando por metade do episódio sobre absolutamente porra nenhuma, porque comeram a comida do Kojujin-sama. Eu não sei mais falar. Goshujin-sama, isso. O mestre delas. Porque aqui a gente tem o Zenos, que ele é o nosso protagonista, e ele é um médico... Não, ele é um curandeiro... Eu esqueci a palavra. Ele é um curandeiro. Não, é que ele não é... Ele não faz as coisas direitinho, ele é clandestino. Clandestino, ele é um healer clandestino. Porque, obviamente, ele é mais um banido da party. Porém, o anime não vai explicar pra gente como ele foi banido da party. Não, ele vai fazer 10 minutos aqui das waifus conversando sobre o Goshujin-sama e como elas são waifus. Porque aqui é uma conversa de 10 minutos sobre estereótipo de personagem. Onde ela fala, nossa, tá vendo meu rabo? Eu tenho um rabo. Ai, que legal, eu sou musculosa. Eu tô vendo você é musculosa, eu tô vendo você tem um rabo. Pois é. Inclusive, esse anime não passa no teste de Bechdel, obviamente. E depois de nada acontecendo por quase 10 minutos, aí sim a gente é apresentado ao problema do episódio, que é o cara, que ele é malvado, obviamente, ele tem uma escrava que rouba túmulo, e ele bate na escrava, porque, né, todo mundo aprendeu muito com o Tate no Yusha, e aí aparece nosso querido protagonista com o casaco gamer. E aí ele é atacado pra garota, a garota tem um espírito do mal que baixa nela, ele começa a sair na porra dela, atacar o protagonista vai lá, rila ela, rila o cara também, mas pra rilar ele compra, né, ele pede a escrava dele como preço pra pagamento por rilar ele, porque o cara é mau, né, então o que ele tá fazendo aqui? Ele tá sendo brilhante, porque ele tá tirando a escrava do cara mau, obviamente, né, aí ele pega a escrava mal, arranca a roupa dela, porque ele precisa saber se... Quer dizer, a escrava não é má. Ele arranca a escrava do cara mal. Ele pede pra escrava tirar a roupa, porque precisa, né? Ele faz uma cirurgia de câncer, ele arranca o câncer dela. Pede pra ela fazer uma quest, pega o bagulho dele, né? O contrato de escravidão, arranca, rasga, joga fora e fala, você é livre! E ele pega, volta pra casa e aparece as wife fazendo a comida dele. Ou as wife querendo uma comida dele, eu não sei. Eu acho que é isso. Assim, eu vou trucar aqui. O texto do que deveria ser o primeiro episódio não é tão ruim assim. É um texto ok. Principalmente pra esse tipo de anime, ele, na teoria, apresenta o protagonista, apresenta como ele funciona. Tipo uns animes mais antigos que eles começam, na real, com uma situação de como o protagonista é e como ele age, e aí, na teoria, no próximo episódio, a gente teria o que realmente aconteceu com ele, o verdadeiro banido da party, porque isso a gente não tem dicas aqui. Se não fosse pelo nome e pela sinopse do anime, eu não saberia que é um banido da party. Sim. O negócio é que eles têm uma escolha completamente esquizofrênica de jogar todo esse diálogo das waifus dele no início. Que são 10 minutos de nada acontecendo na tela. Então depois de ter confirmado, são o quê? 10, 12 minutos? São 10 minutos. 10 minutos. São 10 minutos. 10 minutos de nada acontecendo que só come tempo do episódio e não agrega pro contexto dos Zenos. E assim, não é que o contexto dele também seja super original, mas dava pra você pelo menos criar alguma coisa com esse episódio. Mesmo mantendo os clichês da escrava, do senhor de engenho malvadão e coisa do tipo. Mas ele não utiliza nada disso. Pelo contrário, ele deixa extremamente cru. E como se não bastasse o texto ser extremamente cru, a direção é uma porcaria. Porque as cenas são muito secas, são muito desengonçadas. Por mais que tenha alguns momentos de animação aqui e ali, coisa que vindo no estúdio que fez muita pouca coisa solo, de fato, pelo menos você tem uma outra cena. Mas as cenas que são principalmente um pouco mais tensas, são péssimas, mal enquadradas, com
má contextualização. Tem um encaixe de trilha sonora no grande momento onde ele se revela um healer clandestino que é péssimo, não tem contexto nenhum com a porra da cena. E, tipo, tudo isso torna ele um anime pior do que ele realmente parece ser. Porque ele só me parece é um banido da party, é meio genericão, mas ele me parece a princípio inofensivo. Só que com essa apresentação, ele fica muito, muito pior. E ele ainda é melhor que Debateu, que não é zero mérito. Mas ainda assim, com uma direção dessa, puta que pariu, eu prefiro que não tenha. Pois é. Cara, é esquisito, velho. O que mais me incomodou, além de tudo isso, é a transição de cena. Cara, o diretor não sabe fazer transição de cena. Uma transição abrupta que joga você de um lado para outro sem você fazer uma preparação prévia. Os ângulos que ele escolhe pra fazer isso daí é muito do nada. Do nada, tipo, você tá no meio de um cemitério, transição de cena, fade black, você está no meio de uma ruína. E tipo, você não estava ali. Você não tinha nada ali perto. Pra simplesmente você ter andado o tanto que você andou, ferido, e você fala, mano, isso daqui não faz sentido. Ou sendo perseguido. Então, tipo, as coisas só vão acontecendo e você não tem um senso de localização. É muito ruim, cara. Nossa, é muito sem graça. A produção desse anime, ou a direção desse anime, tá de parabéns, cara. É extremamente sem graça, uma das piores direções, isoladamente, né? Só o quesito de direção da temporada até agora. O pior é que se fosse só sem graça, tava bom. Porque o que ele faz realmente é uma coisa que eu tenho aqui com o Thunder. Parece assistente do Manabuono. Parece que o cara não leu o texto claramente tá indo pra um âmbito, ele constrói a cena do completo oposto. Que não tem nada a ver com a porra da cena. Então fica aquela sensação de que é o famoso, a produção tá saindo um soco com o texto. Só que o texto é super básico. Ele não tem nada demais, principalmente se você já é um assistidor clássico de Banidos da Party, ou de Sekai, ou anime fantasia medieval vagabundo. Ele segue muito a premissa normal. E novamente, ele não me parece ser um dos piores por texto. Só que com essa produção, tudo vai pra baixo. Tudo parece mais desengonçado, mais bobo, mais amador. E fica essa situação que a gente teve. Eu tava muito irritado no começo do episódio, porque eu tava vendo, as waifus estão falando de nada. É o que eu esperaria, normal. No início do primeiro episódio? Cara, nada encaixa. É estranho, é bem estranho. Isso daqui parece tipo um episódio 4, onde as garotas estão se reunindo pra falar sobre qualquer coisa. Não que o que elas falam também importa, mas é muito desconexo. E como o Rafa falou, quando começa a acontecer alguma coisa onde você tem a problemática do episódio, de, legal, eu tenho um conflito, vamos resolver o conflito? E com o conflito eu apresento o personagem, apresento o contexto, apresento a situação, que inclusive, assim como o Rafa falou, eu concordo muito, não é ruim, eu até prefiro que seja dessa forma, em muitos casos, porque você tá conduzindo o personagem, a apresentação dele, o contexto do mundo, o começo da sua história, por ação, por um acontecimento. É muito melhor do que você parar, narrar, fazer uma exposição de mundo, jogar 1 quilo de texto e nada acontece. Se você tem um evento esse primeiro evento, ele vai te contextualizar do mundo, é muito mais intuitivo, é muito mais dinâmico, é muito mais legal você contar a história através de um primeiro evento. Vou ser canalha aqui, tá? Mas eu vou dar um excelente exemplo. Quem faz isso, e faz obviamente tudo muito bem, mas também é um excelente exemplo a ser utilizado, é Fullmetal Alchemist. Qual é o primeiro momento de Fullmetal? Vamos resolver o problema de Iori. E é um negócio lá na frente. Você não conhece os protagonistas, você não sabe o que está acontecendo. Então, através de um problema, de resolver um problema, de uma primeira missão, você consegue introduzir personagem, introduzir arquétipo, estereótipo, o mundo. Você consegue introduzir tudo, é muito mais dinâmico, muito mais simples, é muito mais legal. E ele faz isso aqui, sabe? Obviamente com a qualidade de texto que ele tem. Mas pelo menos ele faz isso. Eu acho que isso é um ponto pra ele, mas ele, de novo, colocou isso na metade pro final do episódio, que não faz o menor sentido. Mas sabe o que pode talvez fazer sentido? É o bingo dele. Porque, mas não teve primeiro episódio. Sim, mas ele ainda é um anime de Banido da Party. Exatamente. Deixa eu pegar aqui, que eu
Nossa, eu nem tinha aberto aqui. Eu errei, não é o bingo de Sekai, é o bingo de fantasia medieval. Pera aí, calma. Problemas técnicos do Photoshop. Pera aí. Calma aí. Puta vida, calma. Não é o bingo de Sekai, é o bingo de fantasia. Isso. Vamos lá. Tira esse daqui, faz mais uma layer. Aqui. Vamos nós. Protagonista NPC. Acho que não. Não. O pouco que a gente teve, ele falou outro, não. É o Edzinho, mas ele tem a dinâmica dele. Tem. Mini waifu, sim. Teve. A regra não importa. Olha. Não, eu acho que importou, sim. O pouco que teve de regra porque as waifus comeu metade do tempo, importou. Sim, de fato. Machismo, com certeza. Porque, né, a gente tem o O senhor do nosso engenho malvado, o senhor do engenho bonzinho. Fazendo questão de bater em mulher, inclusive. Sim, de fato. Parece Sekai, com certeza parece. O nosso protagonista, ele tem um casaco, um sobretudo gamer, inclusive. Né? Pós-pobre medieval. Mas você acabaram de falar que ele tem sobretudo gamer. Pois é, as meninas também parecem cospobre. Sim, todo mundo parece um cospobre de algum jogo de hack and slash, de MMO, no caso. Título gigante, sim. O título japonês tem 3 linhas. É verdade, né? Caralho, mano. Ishunde Chiyuri. Mas não vou falar essa porra nem fudendo, vai se fuder. É só uma piada? Não, ele tentou. Porque as waifu conversando não era nem uma piada, não era nada. Não era nada. Não tem guilda nem quest, graças a Deus. Come quieto. Ele é come quieto. Ele tem aquele arenzão que não. E ele só fica naquela pose. É porque ele é de Lord, né? Então ele não come. É medizão, então ele come Exatamente. Produção cagada? Olha, direção extremamente cagada. A direção é horrível. Conta. Hit desnecessário? Não, foi necessário. Ele precisou tirar a roupa da escrava pra ver se ela tinha algum machucado. Super necessário. Não ironicamente necessário. Eu não conheço um médico que vai ter visão de raio-x. Pô, ele poderia ter, né? Para o protagonista 10 minutos iniciais para fazer isso, inclusive. Sim. Loja de conveniência. Não. Primeiro episódio. Não. Demitido? Então. Ele foi demitido, mas não foi o problema do primeiro episódio, foi da sinopse. Então eu não colocaria. Eu não coloco também. Não tava no primeiro episódio. Né? Atenção à primeira vista? Olha. As minas já têm uma atenção à primeira vista por ele bem claro. Olha, não tem meritocracia. Inclusive a primeira coisa do episódio, com sua licença. Não, isso é de fato. Não tem meritocracia? Teve sim, teve. Ela, pra se libertar de ser uma escrava, teve que fazer uma quest, pegar a plantinha lá. Tem que fazer um trampo pra ele, né? Não foi mérito dela, mas foi uma quest que mandaram pra ela, então tá tudo Ele bem. pediu pra fazer, pra libertar, então... Exatamente, ela conseguiu e foi... Tá certo. Ladrão de waifu. Aqui a gente tem um ponto. Ele comprou, né? Ele comprou, então não roubou. Exatamente, ele comprou. Ele recebeu como pagamento. Sistema de RPG, não. Lore cagada? Aparentemente nada que... Nada demais. Né? Não. Poder inútil não, já é o OP desde o começo, memequismo, meu Deus do céu. Sim, o cara ali não ajuda. Tá na hora de virar herói? Ele... Não, né, também não. Ele virou a clínica dele. Exato. É só um slow life, com certeza. 10 minutos de episódio sobre isso. 10 minutos de episódio sobre isso. E é isso. Não tivemos bingo. Não ligou. Ok, eu tô um pouco, sei lá, decepcionado, talvez, não sei. Eu, na real, tava esperando, porque, tipo... Se fosse pra bingar, era pra ele ter feito, de fato, o primeiro episódio, não metade de um e outra metade o F conversando. Então quer dizer que o primeiro episódio é pra ser pior do que o resto? Normalmente o que a gente vê se marca o bingo de alguma coisa ou não, né? Isso é verdade. Isso é verdade. É isso, cara. Esse foi o healer da clínica clandestina.
E se você quiser continuar sabendo dos animes da temporada, continue aqui no nosso canal, no nosso canal do YouTube também, da Twitch também, onde a gente faz live de segunda a sábado a partir das 2 da tarde. Se você gostou do vídeo, dê o seu joinha, compartilhe com todo mundo. Se você não, se inscreve aqui. E é isso aí, eu já não sei mais fazer esses fechamentos de vídeo, minha cabeça já tá explodida aqui. Então é isso, um bom anime.